Então, aqui da aula. Pois bem, a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo da modelagem tridimensional. Vou compartilhar a tela com vocês. A gente está gerando as polilinhas da planta de coberta para gerar os volumes da fachada lateral e posterior da casa. Nós estávamos aqui justamente nesse ponto, onde nós geramos a primeira polilinha pegando aqui do limite do volume maior da casa, esse com o pé direito que a gente modelou aqui anteriormente, pegando em toda a fachada oeste da edificação, a fachada sul, fachada leste, pegando aqui um trecho da alvenaria. Lembrando que sempre nesse segundo plano aqui a gente vai fazer um retângulo e todos os outros volumes a gente vai dimensionar essas polilinhas até tocar no próximo volume. Nós finalizamos na aula passada gerando os retângulos em torno da caixa d'água, certo? Então, na sequência, a gente vai dar continuidade a partir desse ponto aqui para as demais polilinhas. Então, vamos lá. Comando polilinha, PL Enter. Por isso, professor, Vamos. a gente não vai Oi. esperar eu de chegar, não? Eudes, Isso. ele disse que ia se atrasar um pouco, mas iria acompanhar, não sei se da fábrica ou de casa. Ah, tá certo. E, como eu mencionei, a aula está sendo gravada, se perdeu o comecinho ali, tem condições de acessar novamente o conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Vamos clicar nesse ponto inicial aqui, contornando esse L invertido, transpassando aqui ó, para o lado oposto da parede até tocar no perpendicular, voltando, contornando o L no sentido contrário. Para o último ponto, a letra C, Enter, gerando a polilinha. No meu caso aqui não foi polilinha, tem que gerar polilinha de novo. Eu cliquei em linha em vez de polilinha. Fechamos com comando close. Continua. Fechamos aqui a polilinha. E vamos dar sequência aos outros sólidos. A minha tela está travando um pouco. Vamos lá. Agora eu venho aqui no comando retângulo, venho a partir desse vértice até esse ponto aqui, fechando a próxima polilinha. Na sequência, nós vamos clicar aqui ó, no ícone de polilinha, ou PL Enter, e vamos contornando o próximo volume, sempre transpassando para a face interna. E fechamos a polilinha.
por fim, nós vamos fazer um retângulo final nessa face. Peraí, meu professor, só um minuto. Eu vou trocar de computador, que esse aqui tá travando muito. Beleza. Aproveitem. Eu não sei se vocês fizeram um procedimento que eu gravei na última aula de tornar o arquivo mais leve. Eu deletei os outros elementos que tinha nesse mesmo arquivo. Na verdade, eu salvei como aquela versão do mapa que a gente trabalhou na aula de elétrica urbana, salvando em arquivos distintos. E depois eu dei um comando chamado purge. À medida que você expurga do arquivo os elementos que não estão em uso, esse arquivo começa a ficar mais leve. Quando puder avançar, me avisem, por favor. Fechou lá com o último retângulo, foi ali onde tá aquelas linhas amarelas. Pode repetir, por favor? Fechou com o último retângulo, né? Lá próximo já da. Depois na linha azul ali, na verdade, próximo à linha azul. Isso. Isso, Ou vai contar? Pronto, fechou aí, não é isso? Com esse retângulozinho na linha amarela. exato. Pronto. Ok. Eu vou sair aqui da chamada, mas eu já volto, viu, professor? Beleza. No caso, essa parte aí selecionada, o restante da casa, vamos fazer um extrude de uma altura única, hein? E mover todo ao mesmo tempo. Caminhar. Essas polilinhas que a gente fez aqui em forma de L invertido, esses retângulos, nós vamos fazer uma extrusão em uma altura só, assim, baseado nessa altura da fachada aqui, ó. Do nível do piso para o topo, nós temos 4,35. Considerando que a gente tem 15 abaixo, nós vamos para 4,5 de altura. Isso. Então, no corpo geral da casa, nós vamos gerar uma extrusão de 4,5. Já no corpo da caixa d'água, nós vamos gerar uma extrusão 5,60 mais 15, 75. 5,75. Além disso, nós vamos também fazer o posicionamento dessas lajes técnicas, que serve justamente para posicionar as unidades de condicionador de ar, as unidades externas de condicionador de ar.
Então, para finalizar essas polilinhas, ou para fazer o penúltimo passo, nós também vamos fazer retângulos referentes a essa área de laje técnica. Pegando aqui, ó, de fora da esquadria, contornando esse espaço interno aqui, ó. Clicando no comando retângulo, vai ser desse vértice aqui, ó, da linha azul, até esse vértice interno da linha amarela. Certo. Faremos isso para as Me três aceita aí, por favor, membranas, as professor. três lajes. Oi? Beleza. A primeira lajezinha é referente a essa laje técnica. Segunda vai ser referente a essa segunda laje técnica. E a terceira, essa antes da caixa d'água aqui, que é mais alongada. Mesmo princípio. Comando retângulo, pegando do vértice da linha amarela aqui no alinhamento externo até esse recanto interno da fachada. Aí meu mouse começou a dar defeito uma hora dessa. Não é possível. Hum. Beleza. Por fim, a última laje, também do vértice externo até o recanto interno aqui da laje. A próxima polilinha que a gente vai fazer é em todo esse contorno interno da laje da casa, onde tem a área da coberta aqui, para a gente gerar também uma extrusão referente à laje da casa. Então, aqui no comando polilinha, vamos iniciar aqui no vértice interno, fazendo todo o contorno interno a essas paredes que a gente delimitou com polilinha. Fechamos todo esse contorno interno aqui da laje da edificação.
E aí, podemos avançar? Vamos começar a gerar as extrusões. Podemos? Um momento aí, pessoal. Beleza. Pronto, pessoal, aqui tá pronto. Beleza, vamos lá. Vamos gerar a extrusão dos principais sólidos. Todas essas polilinhas que a gente contornou, exceto da caixa d'água, nós vamos gerar uma extrusão de 4,5 metros. Feito isso, nós vamos gerar uma extrusão agora do volume do banheiro. Seja bem-vindo, Eudes. Essa extrusão, a primeira é de 4,5. Peguei, tô 4,5. aqui. Beleza, Eudes? Bem-vindo. Valeu. Perdi muito? Não muito. A gente fez a finalização das polilinhas para gerar as extrusões. A primeira extrusão foi feita agora. Quer que eu mande esse arquivo para vocês no grupo aí? Eu acho que não, né? Então vamos lá. Agora, esse volume da caixa d'água, eu medi aqui, tem 4,60 metros até a linha de terra, mas a gente vai acrescentar 15 centímetros abaixo para nivelar com o fundo da extrusão da calçada, certo? Então, nós vamos gerar a extrusão no caso, em 4,75 metros. E eu acho que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Quatro e 35. Aqui é 5,75 e não 4,75. Esse da caixa d'água
5,75. Era uma extrusão. Meu teclado tá terrível. Deixa eu arrumar outro meio aqui. Ô, professor, Oi. essa outra parte é só com 3P, a linha 3P, que o senhor fez? Só contornando, foi? O contorno eu fiz com polilinha, normal. Quando é no nível do eixo X e Y, você consegue fazer com polilinha. Essa parte, Quando ela vem na vertical, no eixo Z, aí ela tem que ser 3P. mas essa última extrusão aqui, do lado direito da tela, essa que está separada aqui, depois da caixa d'água, aí o senhor fez com polilinha ou com 3P? Fiz tudo com polilinha. Certo. E a extrusão dessas paredes é de quanto? 4,5. Certo. Vou contornar aqui. Certo. Já o volume da caixa d'água, a extrusão de 5,75. Vou precisar subtrair esses volumes aqui, ó. Preciso retirar esse volume interno do volume externo. Subtract, seleciono o objeto que vai permanecer, dou Enter e clico no objeto que eu quero subtrair e dou Enter. Só um momento aí, professor, que eu tô repetindo a operação aqui, por favor. Certo. O primeiro é 4,5, é isso? Depois que fizer a extrusão, vai unir, professor? Não, não. Pronto, eu já fiz a extrusão já. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui a lajezinha rebaixada para embutir o reservatório superior, igual esse daqui, ó. Ou seja, essa lajezinha rebaixada, ela fica a 1,10 m abaixo do limite superior da caixa d'água. Ou seja, nós vamos gerar um retângulo
contornando aqui, ó, esse retângulo interno da caixa d'água, seja com polilinha ou com 3P. No caso, o meu já veio com a laje que eu fiz embaixo, o meu já fez a extrusão já com essa laje. Aí, no Na caso, eu vou precisar verdade, a gente tem descer que ela, né? subtrair um do outro para ficar só as paredes. Depois a gente faz a laje e rebaixa ela. Vou mudar aqui para a visualização 2D Wireframe. Faço o retângulo contornando esse espaço. Vou gerar uma extrusão negativa, ou seja, para baixo desse retângulo que eu acabei de fazer. Gente, me desculpem, mas hoje eu estou sem um teclado de reserva aqui. Próxima aula eu conserto isso. Gera o retângulo, gera a extrusão de ponto 15 para baixo e depois move esse objeto, essa lajezinha, um ponto, clica num ponto fora e digita 1,10. Ou seja, a gente vai rebaixar em 1,10 essa lajezinha. Mas o contorno Uma das extrusão paredes tem de, que de ficar quanto a extrusão? oco, de ponto 15, que é a espessura da laje. Depois rebaixa ela 1,10. No caso, é ponto 15 para baixo, é isso? Isso. Pronto, foi movido 1,10 para baixo. A laje da casa, ela é rebaixada em 1 metro a partir desse limite superior do corpo da casa. Então nós vamos gerar uma extrusão dessa última polilinha que a gente fez. Deixa eu mudar aqui o estilo de visualização para a gente poder enxergar. Então essa última polilinha que a gente fez contornando todo o perímetro interno da laje, a gente vai gerar uma extrusão de ponto 15, mover para o topo e depois rebaixar 1 metro. Vamos gerar uma extrusão nela em ponto 15. Mover ela para a extremidade superior e depois mover ela rebaixando 1 metro.
E aí, podemos avançar? Um momento. Certo. Tá pronto, pessoal. Beleza. Vamos lá. Se você perceber, existe uma distância. Vocês perceberam que a gente fez a modelagem da segunda parte da casa se utilizando da planta de coberta, enquanto a primeira parte da casa a gente modelou se utilizando da planta baixa. Existe uma distância exata entre a planta de coberta e a planta baixa. Se você medir essa distância, a gente tem condições de mover esse objeto sobre o eixo Y, já posicionando ela no ponto exato da casa. Então, vê só, de um ponto da planta de coberta para o mesmo ponto na planta baixa, nós temos 20 metros de comprimento. Esse objeto, a gente vai ter que, todos esses objetos juntos, a gente vai ter que mover 20 metros no eixo Y, aqui para baixo, e depois rebaixar todo esse volume em 15 centímetros para baixo, para nivelar com o nível do embasamento da casa. Beleza? Então, inicialmente, vamos mover 20 metros sobre o eixo Y com o F8 ligado, para ele posicionar exatamente sobre a posição exata dela na planta baixa. E depois a gente rebaixa sobre o eixo Z, aqui, negativo, em 15 centímetros. Então vamos mover todos os sólidos. Eita, desculpem, faltou as lajezinhas as lajes técnicas, não é isso? Faltaram as lajes técnicas. Eu vou gerar a extrusão de 15 centímetros em cada uma delas para cima. Gerar a extrusão, seleciono os 3 perímetros da laje. Enter. Digito ponto 15, Enter. Nós vamos mover para a extremidade superior e depois rebaixar em 1 metro. É só confirmar que a altura dessa laje é 1 metro abaixo da face superior da laje para o topo da platibanda, exatamente 1 metro. Vamos mover os 3 sólidos. Do limite superior para o limite da alvenaria. E depois selecionamos os 3 e rebaixamos aqui sobre o eixo Z em 1 metro.
Hoje o negócio tá bugado, viu? Deixa eu refazer os retângulos. Vou gerar a extrusão novamente. E aí eu vou poder mover o objeto. Agora foi. Então, vamos selecionar tudo. E vamos mover sobre o eixo Y. Oh, meu pai. Hoje está difícil, desculpe, viu, galera? A gente sabe muito bem o que é isso, professor. E é, né? Mas um É teclado do- me pegou. Rapaz, teclado miserável. Ó, vamos lá. Vou selecionar novamente sólidos, clico num ponto base externo, fora do desenho, e vou mover ele para baixo, digito 20 e dou Enter. Ele vai exatamente para a posição dele no projeto. Depois eu resseleciono todos esses elementos e movo para baixo negativamente no eixo Z em 15 centímetros. Oh, meu Deus. Novamente.
rebaixado em ponto 15. Agora sim, no alinhamento certo da base. Perfeito. O que é que está faltando para esse sólido aqui? O que é que vocês conseguem enxergar que está faltando para a gente finalizar esse volume aqui? Essa parte posterior da casa. Como vocês são alunos do pós-técnico, já têm um vasto conhecimento sobre leitura de projeto arquitetônico e muito mais em detalhamento de projetos elétricos. Então, como vocês já são fera tampa nisso, bater o olho, já sabe o que é que está faltando. O que é que está faltando para ele? Unir, né? As paredes aí. E as portas também tem que fazer E as janelas e os isso. vãos de porta. É isso? Onde é que tem vão de porta e onde é que tem janela? Vamos dar uma olhada na fachada aqui, ó. O vão de porta vai ter aqui, ó, no acesso para a cozinha. Janela alta. Teremos aqui na cozinha, as janelas dos quartos, janela do banheiro e as outras janelas dos quartos. Como é que a gente faz para subtrair esses esses vãos de janela e de porta? A gente já fez aqui algumas vezes durante o passo a passo da aula. Como é que a gente faz para subtrair um vão de porta e um vão de janela? Nós teremos que criar uma polilinha na base, depois gerar extrusão com altura de porta, mover a altura da base da edificação na parte superior e subtrair do sólido da parede. Por isso, nós vamos fazer uma polilinha ou um retângulo sempre onde tem os vãos de porta e de janela. Vou aqui, ó, em retângulo, vou contornar as minhas janelas e minhas portas. Janela superior do banheiro, janela alta, também faço contorno onde tem a linha tracejada. Janela de quarto, janela de cozinha, também faço contorno sobre a linha tracejada. E na porta, a mesma coisa. Vou pegar desse vértice aqui, ó, até o limite externo da parede. Contornei todos os vãos de janelas e da porta. Vocês estão conseguindo acompanhar o passo a passo? Calma aí. Beleza. Professor, a laje superior é contornando toda a parte interna, né? Isso. Beleza.
Quando puder avançar, me sinalizem, por favor. Lembrando que, como a gente rebaixou em 15 centímetros aqui os sólidos da parede, né, do volume da casa, a base da casa ela está 15 abaixo do perímetro da planta baixa. Esses retângulos que a gente está fazendo está no nível 0, que é no nível da planta baixa, certo? Então, se eu medir aqui no desenho do nível 0, que é essa linha de terra aqui, eu já vou mover os objetos baseado nas medições da fachada. Então, vou medir aqui na minha fachada, do nível 0 para o fundo da janela, externamente eu vou ter 1,40. Mas por que, professor? Já que o peitoril de uma janela baixa, ela tem 1,10 m, por que que aqui por fora está medindo 1,40 m? Alguém sabe responder por que disso? Se o peitoril padrão de uma janela é 1,10 m, por que que eu estou medindo de fora aqui e está dando 1,40 m? Alguém sabe responder? Então vamos lá. Essa medida externa, ela está dando 1,40 m porque do piso interno da casa nós temos uma altura de nível de 30 centímetros. Então, internamente, nós vamos ter 1,10 m. Porém, externamente, do nível do jardim até a parte inferior da janela, nós vamos ter 1,40 m, que é justamente a altura do embasamento de 30 centímetros, mais 1,10 m, que é a altura padrão do peitoril de uma janela baixa. Já a janela alta aqui do banheiro, ela vai ter 25 centímetros de altura e vai medir 2,15 do nível externo. Isso vai servir para as duas janelas altas, tanto a janela do banheiro como a janela da cozinha. E essa porta, ele tem 2,10 de altura, porém ela está acima do nível do jardim em 30 centímetros, que é justamente a altura do embasamento da casa. Ficou claro isso? Então, a partir desses sólidos, desses retângulos que a gente gerou aqui na planta baixa, a gente vai gerar as extrusões com as medidas e mover baseado nessa medição da fachada. Vamos começar por essas janelas aqui duplas do quarto, certo? Nós vamos gerar uma extrusão de 1 m de altura, nesses dois sólidos aqui. Em 1 m. E nós vamos mover os dois na vertical em 1,40 m. Seleciono os dois. Clica no ponto fora. 1,40 m. Enter. Deixa eu mudar aqui a visualização. É justamente essa a posição das duas janelas. Depois a gente vem e gera uma subtração desses dois sólidos.
Deixa eu voltar para a visualização. O wireframe, subtrair, seleciono a parede que vai ficar, dou Enter, seleciono os dois sólidos que eu vou subtrair e dou Enter, gerando o sólido final já com os vãos subtraídos. E assim eu vou fazendo em janela alta e janela baixa. Vamos para uma janela alta agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Só que ainda bem que vai estar gravado, professor. E é. Mas a gente vai repetir nas demais janelas. Pronto, professor. Aí, Eu só queria que o senhor mostrasse onde foi a primeira janela que foi feita, por favor, que eu estava fazendo outra. Eu fiz algumas coisas aqui, professor, do começo, está dando certo aqui, agora a base da caixa em cima. E agora isso aí eu vou ter que ver depois. Aí se eu terminar aí, hoje ou amanhã, mandando, se, dependendo de como for amanhã, até amanhã de noite eu já atualizo tudo. beleza. A extrusão Então foi de vamos lá. quanto? A extrusão foi de 1 metro. Depois, move no eixo Z em 1,40 m. E depois subtrai. E aí, Vitor, tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Professor, eu tô aqui mesmo só para prestar atenção no que o senhor tá falando, entendeu? Porque eu vou ter que reassistir a aula depois para refazer isso aí. O computador tá muito ruim aqui. Aqui deu certo, professor. Pode prosseguir. Beleza, vamos partir agora para a extrusão da janela alta, certo? Nós vamos gerar um extrude no retângulo da janela alta em ponto 25 e vamos mover na vertical em 2,15. Vou mover esse sólido na vertical sobre o eixo Z com a medida de 2,15. Novamente, vamos gerar a subtração. Seleciono o volume da caixa d'água, dou Enter, clico nesse sólido da janela alta e dou Enter. Geramos a subtração desse vão. Voltando para a visualização bidimensional, é só repetir o processo para essa outra janela aqui. Vamos gerar uma extrusão desse volume da janela em 1 metro.
Vamos mover ela na vertical em 1,40 m e vamos gerar a subtração. Seleciona a parede que vai permanecer, dá Enter. Tamo aí de volta. Pronto. Vamos lá, continuando. Nós vamos gerar uma extrusão do volume da janela alta da cozinha em ponto 25 e mover ela na vertical em 2,15. Depois subtrai do volume da parede. Extrusão. Essa extrusão agora é de quanto, professor? Ponto 25. Mover ela 1,40 m também ou menos? É 2,15. 2,15.
e depois gera a subtração. Também subtraindo as janelas altas. As janelas baixas e janelas altas estão todas no mesmo alinhamento aqui. Você vê a linha de verga aqui, elas, apesar de estarem em planos diferentes, elas estão alinhadas pela parte superior na mesma altura. E o mesmo vai ocorrer com a porta da cozinha aqui. Nós vamos gerar uma extrusão de 2,10, movendo ela na vertical em 30 centímetros. É o próximo passo que a gente vai fazer. Esse retângulo aqui da porta, nós vamos gerar uma extrusão de 2,10 m, movendo na vertical em 30 centímetros. Depois geramos a subtração. Escolho a parede, dou Enter e seleciono o vão da porta que eu quero subtrair, criando a abertura. Esse é o vão da porta da cozinha, também com a parte superior alinhado pelas janelas. Podemos avançar? Por fim, é que a gente vai modelar essas portas e janelas e inserir elas nos seus respectivos vãos. Minha porta deu errado, eu acho que vai. As linhas devem estar diferentes. Só tem que tomar cuidado que é a observação que eu tinha feito. Vê só, a parte da base do 3D, ele está 15 centímetros abaixo de onde a gente desenhou a planta baixa. Então, o retângulo que a gente está fazendo, ele está no nível 0 e o sólido, ele está no menos 15. Então, quando a gente vai visualizar ele em 2D wireframe, que a gente vai produzir o retângulo de base ou a polilinha, a gente vai estar selecionando na linha de base. Eu vou pegar aqui, ó, na linha, no limite da planta baixa. Comando retângulo, eu vou pegar aqui, ó, desse vértice da linha vermelha, no encontro com a linha azul, e gerando um retângulo até a parte externa da parede aqui, ó. Com esse retângulo, a gente gera uma extrusão de 2,10 na vertical
Depois move 30 centímetros também na vertical para a parte de cima e depois subtrai. E aí, podemos avançar? Vamos modelar agora o volume da área de serviço, certo? Ele é um pouquinho mais complexo, porém não tem grandes dificuldades. A gente vai, na verdade, fazer uma abordagem de uma outra forma de modelagem para a gente ir aperfeiçoando as várias formas de a gente chegar no produto final, certo? Então vamos lá. Eu vou agora modelar baseado na fachada lateral, na fachada de fundos e na outra fachada lateral para compor esse volume da área de serviço, certo? Fazer a montagem dessas três fachadas em extrusão. Então vamos lá. Lembrando que eu estou sempre produzindo esses sólidos 15 centímetros abaixo. Então eu vou dar um offset de ponto 15 aqui para baixo para poder gerar a minha polilinha. Vou fazer essas linhas tocarem na linha de baixo e vou gerar minha polilinha de contorno. Fechei essa polilinha lateral. Vou fechar a polilinha no contorno da fachada posterior. Também vou gerar o offset, fazer as linhas tocarem na linha de terra.
e vou gerar a polilinha de contorno, ou retângulo mesmo. Comando retângulo, faço o contorno externo e depois contorno os vãos de abertura, onde vai ter porta e janela, nesse caso aqui, janelas, as janelas altas, eu vou sempre contornar também. Vou fazer isso na fachada lateral direita, também dando offset, fazendo as linhas tocarem. E aí, vamos fazer a polilinha de contorno. Eu venho até o alinhamento de onde a gente já modelou, que é esse volume da casa aqui. Até tocar na linha de terra e fecho a geometria. Quando vocês fecharem essas três geometrias aqui das fachadas, me sinalizem, por favor. Fachada lateral direita, fachada posterior, fachada lateral esquerda. Tudinho tem um offset de quanto, professor? Ponto 15. Lá na fachada lateral direita. Dê um zoom lá, por favor. Offset de ponto 15 para fora, né? Sempre para a parte inferior, para fora. Feito esses perímetros, nós vamos gerar as devidas extrusões. Extrude, seleciona a polilinha, vou gerar sempre um ponto 15 de extrusão. Já posso fazer nas três. Na fachada posterior, eu seleciono os três retângulos, o externo e os dois internos dos vãos.
Na fachada lateral direita, a mesma coisa, ponto 15. Como se nós tivéssemos modelado ele no chão. Agora a gente vai ter que erguer essas paredes, girando elas na vertical, e depois mover cada uma para sua posição na planta baixa. Para isso, nós vamos gerar um comando chamado 3D Rotate. O atalho dele é 3DR, ou você clica nesse íconezinho aqui na aba Modify. Só um momento, professor. Lá na fachada superior sul, posterior sul. Né? Demos uma... É só fazer o contorno da parte de fora, é isso? Isso, contorno da parte de fora e esses dois contornos Ah, tá. Ok. das janelas, das aberturas. Professor, naquela última de cima ali, tem uma linha, faz uma linha até embaixo, é? Faz uma linha com ponto 15 sempre para fora. Mas essa parte de dentro aí, a minha não está fechada, não. Essa parte daqui, Sim. pronto, aí você vai passar direto até tocar no, até chegar no perpendicular da linha externa. Certo. Aí você fecha a geometria. Aí contorna com polilinha, né? Isso. Aí após isso, dá a instrução de ponto 15, é? É, Isso depois disso, selecionando os três retângulos lá. Aí, sim. isso. Todos eles ao mesmo tempo. Ó, nessa fachada posterior sul, a gente vai dar um subtract, seleciona a parede geral, dá Enter e vai selecionar os dois retângulos internos, gerando essa subtração aqui. Certo. Pronto, vamos para o próximo passo agora. Você vai digitar 3DR, seleciona a parede da fachada lateral esquerda, leste, que você modelou, dá Enter. Você vai clicar na base da parede. Eu vou sofrer um pouquinho aqui, mas eu vou conseguir. Nossa, deu um tiro aqui. Vamos lá. Novamente. 3, 3DR. Seleciono a parede, dou Enter. Clico na basezinha da parede aqui, ó.
Aí vai aparecer esses três eixos. Você vai clicar no eixo vermelho, clica no alinhamento aqui do eixo X, depois posiciona o cursor do mouse sobre o eixo Z e clica, fazendo com que a parede fique na vertical. Depois vou mover a parede desse vértice externo aqui, ó. Professor, repita aí, por favor, que a minha não ficou, não. Certo, vamos lá. A parede está deitada, né, sobre o nível do chão. Vou selecionar o comando 3DR, clico na parede, dou Enter. Vou clicar aqui, ó, na extremidade inferior da parede. Vai aparecer essas três órbitas aqui, ó, na cor vermelha, azul e verde. Eu vou clicar sobre a órbita vermelha. Quando eu coloco o cursor do mouse sobre ela, ela fica amarelinha, ó, confirmando que eu estou clicando no eixo. Cliquei, estendo o alinhamento do eixo aqui, ó, sobre o eixo Y, coloco o cursor do mouse para baixo, colocando sobre o eixo Z, quando essa linha tracejada amarela aqui, ó, ficar sobre o eixo Z, eu clico finalizando a rotação. A parede ficou na vertical. Feito isso, nós vamos mover essa parede. Eu vou clicar na extremidade inferior dela aqui, ó, externa, e mover para a face externa da planta baixa. Dê um zoom lá novamente, professor, por favor, onde vai ser feita a remoção aí. Ok. Beleza. Agora nós vamos repetir o procedimento com a fachada posterior sul. Vamos posicionar ela na vertical e depois mover ela para o posicionamento na planta baixa. 3DR. Seleciono a parede. Dou Enter. Clico num ponto base. Seleciono, clico num ponto, dou Enter. Eita, hoje está difícil. Vou tentar novamente. 3DR. Seleciono, dou Enter.
Vou clicar no ponto base, seleciono o eixo verde agora, estendo o eixo posiciono sobre o eixo Z e clico. A parede está na vertical. E o que eu vou fazer é mover ela desse ponto para esse ponto. Mas levantar a parede desse jeito é bom demais. Agora eu vou utilizar o comando mover, seleciono a parede, dou Enter, clico no ponto externo dela aqui e vou clicar no ponto externo também da fachada lateral aqui. Vai gerar uma interseçãozinha entre as duas paredes, que a gente vai justamente unir depois. Por fim, vamos repetir o procedimento para a fachada lateral direita, oeste, 3DR, seleciono a parede, dou Enter, clico na base da parede, eixo vermelho, estendo o eixo, posiciono sobre o eixo Z e clico. Depois vou mover a parede da face externa para o alinhamento da fachada lateral. A minha fachada posterior ficou maior. Mas Lembra que tu tem que mover ela para o mesmo vértice externo da fachada leste. certo, vou fazer Vai aqui ter uma agora. interseçãozinha. Se tu mover para tocar nela, ela vai Passar. deslocar. Ok. Quando a gente unir, aí essa interseção entre as paredes desaparece. Vai ficar tudo um volume só. Pronto, mas mesmo assim ela tá maior. Mesmo tu movendo ela para Pra- fora aqui. Isso. Ela lá na outra vértice ali, ela ficou passando da linha azul. É, vê o seguinte. Mede aqui o 3D de fora a fora quanto tá dando. 6,30.
Mede a fachada. Quanto tá dando de fora a fora aqui, da linha vermelha. Seis. Acho que na hora de fazer a linha que ficou com 30 centímetros a mais. 6,30 aqui. Não, tá errado. Então, essas paredes laterais, tu tem que mover ela para dentro. Porque Não, o eu tô falando terreno. dessa fachada posterior. Então, vê só. Mas depende dessas fachadas laterais também. As fachadas laterais, elas são movidas para dentro do terreno. Se ela está com 6,30 aqui, está errado, porque as paredes estão para fora. Porque o terreno só tem 6 metros de largura. Se eu pegar aqui, ó, de fora a fora, tem que dar os 6 metros, que é a mesma largura da fachada posterior. Se eles estão passando, significa que, muito provavelmente, essas fachadas laterais elas estão para fora do sólido. Não, Aqui, ó. essa outra fachada do lado esquerdo aí eu não fiz ainda, eu fiz só a do direito. Tá bem alinhada, certo? É só essa frontal mesmo aí que está passando. Eu vou ter que refazer ela. Pra É ver o bom. que eu ver aqui. Estudo. Ponto 15. Eu vi no Professor, cavalinho de mamãe. professor, depois se eu quando puder mandar aí o vídeo que o meu arquivo deu um erro aqui. Beleza, tranquilo. Aí para me refazer aqui de onde eu parei para salvar, que ele até o AutoCAD ele fechou aqui. Beleza? Beleza, beleza. Pronto. Ainda hoje eu mando o link. Pronto. Aí eu vou resolver umas coisas aqui, aí eu fico no aguardo, aí no mais tardar amanhã eu atualizo o meu. Até amanhã eu Beleza, atualizo. Beleza? tranquilo. Beleza, beleza. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até quarta. Valeu. Até quarta. Tranquilo, beleza, valeu. Valeu.
E depois eu tento também corrigir isso aí, professor. Você mandou aqui, fica melhor também. Certo, certo. Só para finalizar a aula de hoje, vamos unir esses três sólidos aqui e na próxima aula, a cena dos próximos capítulos, a gente vai gerar a polilinha referente à parte da telha e a gente vai gerar uma extrusão lateral aqui e posicionar sobre a coberta. Depois vamos fazer essas paredes aqui onde tem a janela, a parede divisória aqui onde tem as portas da sala de estudo e do depósito. Aí a gente fecha essa área da área de serviço e depois faz a base da área de serviço, como ela tem uma base mais elevada, a gente também tem que gerar a polilinha de base e gerar a extrusão. Então vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, é só gerar a união entre esses três sólidos. Comando Union, seleciona os três objetos e dá Enter. Essa é a conformação que tem para a produção de hoje. A gente ainda vai fazer a lajezinha aqui, rebaixada da sala de estudo também, a janela, paredes e vãos de porta. E depois finaliza com o perímetro de piso. Beleza? Nós avançamos bastante aqui na aula de hoje. E lembrando, esse sólido daqui a gente tem que rebaixar 15 centímetros. Então, já fazer isso para ficar pronto para a aula de quarta-feira. Seleciona, dá Enter, ponto 15 na vertical para baixo. Agora ele já está na posição correta. Beleza? Tranquilo por hoje. Fechamos o Tranquilo. conteúdo da aula de hoje e vou dispor o link dessa aula do YouTube ainda hoje para vocês. Boa noite para todo mundo e a gente se vê na quarta-feira. Boa noite. Beleza. Boa noite.